Tá gravando. Hoje é dia 21 de outubro de 2020, isso é epidemiologia geral, e a nossa discussão hoje é sobre transição demográfica e epidemiológica. Eu vou compartilhar minha tela. Espera aí que o Chrome está pensando. Pronto. E aí, vamos lá. Então, gente, vou botar em tela cheia. Alguém só me dá um ok quando estiver em tela cheia para poder começar, tá? Tá carregando ainda, né? Vamos lá. Pronto, vocês estão vendo a minha tela cheia? Sim. Sim. Beleza. Então, vamos lá. Então, gente, olha só. Hoje, a gente vai falar de um assunto que você já deve ter ouvido falar, certamente, no jornal, em algum lugar, né? A gente só vai, como lá no começo a gente fez, formalizar alguns conceitos que você já tem na cabeça. Então, essa é uma notícia, né, que saiu no jornal, algum tempo atrás, mas, enfim, porque esse movimento já vem acontecendo há algum tempo. Era um diretor da Anvisa que estava dizendo, presidente da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a agência que regulamenta os seguros de saúde, e o cara falou assim, o país envelheceu e os serviços de saúde não se prepararam, né? E a legenda embaixo, hoje sobrevida de 80, 85 anos, e o perfil das doenças passou a ser degenerativo. Então, fica com essa notícia na cabeça. Essa é outra notícia, né? Isso é no portal do G1, do Globo. Brasil envelhece e é preciso se preparar cada vez mais cedo. Né? Embaixo, pequenininho, está dizendo assim, em 50 anos, a população se urbanizou e taxa de fecundidade caiu. O curso de gerontologia da USP é um dos poucos nessa área no país. Enfim, então, o que está no noticiário, e vocês talvez tenham ouvido essa discussão, talvez até por conta da Previdência, né, porque o peso é que os idosos que hoje que existe em grande número no Brasil, eles têm um peso importante no orçamento da União por conta da Previdência, né, porque você tem que pagar as aposentadorias. Né, todas as reformas que têm sido propostas para reduzir para aumentar a idade mínima para aposentadoria, para mexer no número de anos que a pessoa tem que trabalhar para se aposentar, tudo isso tem a ver com o que a gente vai discutir. Então, as consequências desses fenômenos que a gente vai discutir hoje não são só na saúde, como é o nosso foco, mas também na economia, na capacidade do país pagar suas contas, em sobrar dinheiro para poder investir em saúde, inclusive. Então, está tudo correlacionado, né? Não dá para separar os assuntos em caixinhas separadas, sem relação entre elas. Então, como você já deve ter ouvido isso, eu quis trazer essas notícias que nem são de hoje, isso aqui, mas enfim, são recorrentes, e o caso mais recente é o das discussões sobre a Previdência, né, essa coisa da idade da aposentadoria. Então, a gente vai falar das transições, a demográfica, a epidemiológica, eu vou falar no finalzinho da nutricional também, que é importante. Né? Tem até se você procurar no YouTube, tem um curso da UFRJ, que eu estava procurando vídeos, né, sobre esse assunto também, e o cara, em vez de falar o mais clássico é isso, né, demográfica e epidemiológica, que a propósito, eu não sei se eu falei, eu botei um texto para complementar os pontos que eu vou apontar como principais hoje aqui para vocês lerem, né, tá no tópico do aprender, é um artigo que é bem didático, não é longo, de uma colega da Faculdade de Medicina, Ana Elizabeth Duarte, que é muito boa, é uma epidemiologista muito competente, escreveu um texto bem claro sobre isso, com todos os fatores que a gente vai falar um pouco por alto aqui, e ela dá uma mini aprofundada, não é muito denso assim, o texto, é de fácil leitura, e eu sugiro que vocês leiam depois para poder aprofundar se tiverem tempo. Então, antes de entrar no conceito, vamos só dar aquela contextualizada rápida. Vocês lembram que, né, por definição, né, o que a gente está estudando, né, as condições de saúde não acontecem nem ao acaso, nem por acaso. Isso quer dizer que tem fatores determinantes, né, a causalidade é uma coisa importante para a gente, que é o que a gente viu na epidemiologia analítica, e a distribuição também não é ao acaso, quer dizer, não é uma coisa aleatória, né, no território. Então, você identifica esses padrões com as ferramentas que a gente tem utilizado, né? Os padrões de distribuição espacial e os padrões de exposição a certos fatores que aumentam ou diminuem, né, a probabilidade de um agravo acontecer. E as condições de saúde são produto, então, dessa determinação, que eu acabei de falar, que tem muitas vezes, né,
cada vez mais relação com os com fatores associados à qualidade de vida. Qualidade de vida tem a ver com hábitos de vida, né? Então, o estilo de vida que a gente tem hoje, ele certamente é um dos fatores mais importantes para determinar a nossa condição de saúde. Principalmente a gente que mora em área urbana, né? Que tem uma vida corrida. Bom, pandemia, 2020, esquece, joga fora. É um ano super atípico, né? Enfim. E que vai ter consequências importantes na saúde, né? Inclusive para essas doenças que a gente vai falar hoje, que começaram a ganhar mais peso, que são as crônicas não transmissíveis, por conta do isolamento forçado, da diminuição da atividade física, né? Eu não vou perguntar quantos quilos cada um ganhou, porque seria indelicado, principalmente para as senhoras, né? Mas, né, eu perdi um pouco a minha frequência aí no tênis de mesa, né? Então, eu já subo um lance de escada, já não estou tão bem quanto estava, né, em março, enfim, eu estou um pouco sedentário, tenho que tomar vergonha e voltar a jogar meu tênis de mesa. Mas imagino com muitos de vocês, né, que não tem aquela disciplina toda, né, esteja sendo difícil voltar, né, à atividade física normal. Tirando que come-se pra caramba, né? E come porcaria, esse é o problema. Então, tudo que eu estou falando assim, eram os fatores agravantes para a situação que a gente vai discutir da transição. A pandemia é um ano atípico, né? E que vai ser estudado a fundo, né? Daqui a 10 anos, 220, 220. 2020, a gente lembra, o primeiro ano da quarentena, da pandemia e tal. Bom, e então, tudo isso que eu falei, esses determinantes, eles levam a uma distribuição diferenciada, né, desses fatores causais e das consequências, né, dessas exposições, desses comportamentos, etc., né, dando, então, o padrão de morbidade e de mortalidade que você observa numa certa população, num certo território. Como sempre, eu não vou ler tudo de todos os slides, eu vou apontar os pontos principais. Então, as condições de saúde são determinadas, né, por padrões de qualidade de essa lista toda aqui. Então, essa lista toda são os hábitos, o ambiente, etc., que junto com a composição da população, né, em termos de sexo e faixa etária, vai resultar nas condições de saúde daquela população. Então, vai ser o tipo de ambiente, nas suas várias vertentes aqui, né, que estão em cima à direita, com a composição da população, a estrutura etária e por sexo da população, principalmente a etária, um pouco mais importante que sexo, né, porque sexo normalmente é meio a meio, né? Claro que tem faixas etárias, quando você vai envelhecendo, vai tendo mais mulher, né? E a não ser que tenha uma situação muito fora do normal, como uma guerra, por exemplo, né? Uma guerra, que ela é a famosa, a guerra normalmente dá uma dentada, né, na pirâmide etária, né, que eu vou mostrar algumas aqui, né, no lado dos homens. Então você perde, ela faz um dente assim, é como se você perdesse né, uma geração de homens. Claro que quando morre muita gente, né, claro. Mas, tirando isso, normalmente é praticamente meio a meio, mas sempre tem um pouco mais de mulher, né? Então, tá. Então, esses fatores juntos levam às condições de saúde que você observa. E os padrões, né? Tanto o perfil da população e os padrões de saúde vão variar ao longo do tempo. E essa evolução é o que foi estudado, começou na década de 20, a demográfica, e a epidemiológica na década de 70. Vocês vão ver como é que elas estão relacionadas, né, os dois tipos de transição. Mas as transições são determinadas por uma série de fatores, alguns em comum, né, que tem a ver principalmente com o desenvolvimento da sociedade, né, com o que acarreta uma série de mudanças, né, em indicadores sociais, demográficos, econômicos. E essas mudanças, que causam uma mudança na estrutura da população, vão levar a uma mudança no perfil de adoecimento e morte dessa mesma população. Então, isso numa frase é o que acontece em relação às duas transições, demográfica, que principalmente está ligado ao envelhecimento da população, pelo desenvolvimento daquela sociedade, pela urbanização, pela mudança nos fatores, nos indicadores demográficos, eu vou falar. Então, é multifatorial, né, essa transição, e ela, eu prefiro dizer que a demográfica leva à epidemiológica, mas é uma seta de duas direções. E a gente vai ver isso. Então, é isso que eu falei que é uma seta de duas direções. Olha a seta no meio que ela aponta, né, para os dois lados, né? Do lado esquerdo, tem a transição demográfica, né, que eu já falei, é uma mudança, né, principalmente na estrutura etária da população. Então, a população ela começa a envelhecer. Então, vocês já viram uma pirâmide etária, né, aquele triângulo. Então, quando um triângulo daqueles, que eu vou mostrar alguns, tem uma base muito larga, né, e ela é achatada, né,
Isso quer dizer, a base larga quer dizer muito jovem, muita criança. E se ela acaba rápido, quer dizer que a expectativa de vida não é muito elevada, né? E conforme a sociedade vai se desenvolvendo, você naturalmente começa a ter menos filho por mulher, quer dizer, a fecundidade diminui, a natalidade, que é o número de nascimentos pela população também diminui como consequência da queda da fecundidade, né? Que é o número médio de filhos por mulher em idade fértil. A mortalidade diminui porque a pessoa tem mais acesso a serviço de saúde, etc., tem mais dinheiro circulando. Enfim, aí tudo isso, esses fatores todos juntos, eu estou falando sem ler, mas olha só, aqui embaixo. É efeito das mudanças nos níveis de fecundidade e mortalidade sobre o ritmo de crescimento populacional e sobre a estrutura por idade, a estrutura etária. Porque esses indicadores todos mudando vão fazer com que a base da pirâmide, que era muito larga, né, num período pré-transição demográfica, né, um país muito jovem, sem uma expectativa de vida muito grande, muito alta, ele começa a estreitar a sua base, né, porque você diminui a natalidade, diminui a mortalidade infantil, o que no caso podia parecer que você, quando tem mortalidade infantil alta, você estreita a base, mas a mortalidade infantil alta, ela é normalmente característica de um lugar onde nasce muita gente também, a fecundidade é muito alta, então a base da pirâmide acaba sendo larga de qualquer maneira, né? Então, esses indicadores todos que melhoram com a evolução, com o desenvolvimento de um local, de uma sociedade, né, vai então estreitar a base e você começa a engordar o meio da pirâmide, porque você começa a não ter uma mortalidade nas primeiras faixas etárias tão grande e você começa a dar oportunidade para essa população envelhecer, né? Então, do meio para cima da pirâmide, quer dizer, os adultos e os idosos começam a ter uma contribuição mais importante, né, na composição da população. Isso é super importante, porque quando você olha uma pirâmide etária, né, você tem que entender você consegue ver pela forma da pirâmide em que momento mais ou menos aquele país está, né, no seu processo de desenvolvimento, né, se é pré-transição, pós-transição, né? E quando aquilo já virou um barril, é um país super envelhecido que às vezes não consegue repor, né, cada óbito com o nascimento, se você ignorar a imigração e a imigração, né? Mas para uma população estar em equilíbrio, né, numérico, né, para ela ser um tamanho constante, né? É até meio óbvio pensar. Cada óbito tem que ser compensado por um nascimento, né? Quando isso começa a não acontecer mais, a população começa a encolher, que é o que já aconteceu em vários países europeus, no Japão, o Canadá está vindo para esse caminho também, que são os países que estão querendo estimular a imigração, né, de gente qualificada, que o negro não é burro também, né? Eles querem só casal jovem, fértil, super qualificado, né, para repor, né, essa perda demográfica, mas com qualidade. É aquela frase famosa eu não sei se está escrito na Estátua da Liberdade ou na ilha onde fica a Estátua da Liberdade, né? Que é aquela, enfim, a Estátua da Liberdade fica numa ilha chamada Ellis Island, né? Isso. Ou a ilha pertinho da estátua. Enfim, é a ilha que fica lá perto na entrada de Nova York. E aí tem uma frase famosa assim, nos deem seus, assim, pode vir os rejeitados, os seus, né, quem você não quer. Tipo assim, a gente acolhe uma terra que vai acolher todo mundo e tal. Isso é muito bonito para botar na pedra lá e para turista bater foto. Na prática, os países não querem os rejeitados, os pobres, os exilados. Não. Os países hoje querem repor, né, a população, porque está com uma taxa de fecundidade baixa e está envelhecido e tá encolhendo em termos de tamanho. Eles querem, vocês talvez, como são jovens, entrando no mercado de trabalho, né, em idade fértil, lógico, a maioria, imagina, né? E aí cada um tem que arrumar um par aí, por exemplo, o Canadá está estimulando, né? Isso porque toda hora, às vezes aparece, lá no Instagram aparece, não sei como, né? Esse algoritmo das redes sociais, aparece para mim assim, emigre para o Canadá, vá para o Canadá, aplique aqui, clica, arrasta para cima e tal. Eu não quero ir para o Canadá, né? Não dá mais tempo para essas coisas para mim. Mas para vocês, se vocês quiserem, né? Porque vocês são o tipo de clientela atraente, né, para esses países. Eles não querem uma pessoa como eu, que não vai mais ter filho, né? Que vai se aposentar daqui a... Nunca, né? Mas, enfim, teoricamente poderia me aposentar daqui a uns 20 anos, né? E aí depois e se a expectativa de vida é longa, aí eu vou pesar na previdência deles daqui a 20 anos por mais 20 anos, por exemplo, né? Então, eles não querem isso. Eles querem uma pessoa de 20 e poucos anos ou 30, super qualificada, que vai ter 3 filhinhos, enfim, aquela coisa toda. Bom, mas eu peguei um atalho aqui que agora vamos voltar. Mas o atalho é relativo ao assunto, né? Então, na verdade, eu adiantei um monte de coisa que vai servir para você olhar o gráfico depois. Essa transição demográfica, esse envelhecimento, tudo que eu falei agora, eu não falei que essa transição, essa mudança no padrão
né, de estrutura etária da população leva a uma mudança no padrão, olha agora na direita, transição epidemiológica. Esse envelhecimento leva a uma mudança no padrão de adoecimento e morte, que né, ocorre em conjunto com as transformações demográficas, sociais, econômicas, que são determinantes dela. Só que quando você muda o padrão de adoecimento e morte, isso também, de alguma forma, afeta os indicadores demográficos, etc. Então, eu acho que a seta maior seria da esquerda para a direita, mas você também não pode negar que você mudando do que a população adoece, do que a população morre, quanto que morre, afeta, claro, os indicadores, né, demográficos, então, num primeiro momento, impulsionando, né, a transição epidemiológica. E a gente vai ter que ver agora, nessa transição epidemiológica, que mudança de padrão é essa? Né? O que acontece? Você já pode imaginar, né? O que acontece quando você deixa uma expectativa de vida aumentar, subir mais, as pessoas envelhecerem, né? A urbanização, a quantidade diminui, qualidade de vida, etc. Isso tudo não é um fator, não são fatores que vêm junto com o desenvolvimento da sociedade? Então, o que isso vai causar? Qual é o tipo de doença que vai começar a pesar mais, que antes não pesava? As crônicas, né? As não transmissíveis. Então, num período pré-transição, né, quando o país é muito jovem, né, nasce criança doidado, a expectativa de vida é muito baixa, não tem nem tempo do cara ter câncer, morrer de infarto, ter AVC, não tem tempo. Então, vai morrer de doença imunoprevenível, vai morrer de diarreia, vai morrer de desnutrição. Infelizmente, é o que acontece. E o adulto, né, ele não tem tempo de ter as doenças crônicas para poder morrer delas, nem de adoecer às vezes, né? Então, esse é o padrão que você começa a mudar. Bom, como eu já falei bastante, eu acho que na minha fala eu já, né, cobri essas coisas. São fatores demográficos, socioeconômicos, culturais, bioecológicos. Então, tudo isso leva, né, a você ter essa mudança no padrão e do que as pessoas adoecem e do que as pessoas morrem. Deixa eu ver o que é mais importante aqui. Fecundidade, que eu falei, a natalidade, mortalidade infantil, isso é óbvio. Falei da industrialização e da urbanização, a migração campo-cidade, né, que acarreta mudança nos hábitos alimentares, na atividade física, no estresse, tudo isso contribui para o aumento do peso das doenças crônicas. Sociocultural, acabei de falar, né, mudança de hábito, e você alterar o meio ambiente em si, né, e criar ambientes de risco. Por exemplo, a criação de ambientes de risco não tem que ser só a poluição da indústria, porque você desenvolveu economicamente. Pode ser o contraste social que deixa que na periferia de uma grande cidade você tenha muita exposição da juventude à violência, né? Então, hoje, se você ranquear por causa de óbito em Brasília, por RA, né, a região Centro-Sul, ela tem um padrão completamente diferente das regiões de média e baixa renda. E há algum tempo atrás, eu não vou lembrar que ano foi, mas não sei, mas deve se manter mais ou menos o padrão, na faixa etária de 18 a 24, ou 19, 20 a 24, enfim, adulto jovem, a primeira causa de óbito nessa faixa etária em homens era causa externa. Né? Causa externa é acidente e violência. E não é assim nas áreas mais afluentes, onde a renda é mais alta. Né? Então, você está criando um ambiente de risco para alguns agravos, que não necessariamente, né, tem a ver com o ambiente físico em si. Né? Pode ser um ambiente que predispõe, né, a outros agravos que a pessoa não teria se fosse um agricultor, né, em Varginha, em Minas Gerais. Certo? Então, vamos lá. Esse é menos importante, eu vou pular esse, depois vocês leem. Aqui é para dizer o seguinte, esse é um gráfico para mostrar para vocês. Essa transição que eu falei, de você mudar as causas de óbito, não necessariamente tem a ver com desenvolvimento tecnológico ou intervenção biomédica. Esse gráfico aqui, ele mostra mortalidade por tuberculose nos Estados Unidos desde o fim do século XIX até os anos 60 do século passado. Né? E a identificação do bacilo aqui na esquerda, 1870 mais ou menos, e só vai ter o primeiro antibiótico contra a tuberculose entre 1940 e 1950, a streptomicina. E a BCG só ficou disponível no final da década de 50, começo de 60. Então, como que a mortalidade caiu tanto sem nenhuma intervenção, sem nenhum antibiótico, sem nenhum remédio e sem vacina? A tuberculose é uma doença socialmente determinada, né? Uma doença que tem a ver com desnutrição, com más condições de vida, com habitação, sem ventilação. Né? Então, quando a condição de vida é muito ruim, a tuberculose é um bom marcador até, né, de você ver como é que está aquela situação. Então, por que caiu tanto? Sem remédio e sem vacina.
pela melhoria das condições de vida da população. Então, tem doença que você, só por desenvolver aquela sociedade e dar melhores condições de vida, você já vai ter uma melhora da condição sanitária, mesmo sem uma intervenção médica ou uma vacina, enfim, um insumo que previna ou que seja tenha um efeito terapêutico, ou prevenção, ou que trate esse agravo. Esse slide para ilustrar isso. Quantos habitantes tem o Brasil hoje? Então, hoje mesmo, o IBGE tem um site, tem um reloginho lá. Então, hoje de manhã eu fui lá para ver. Então, hoje o Brasil está com... Então, às 11h50 da manhã, tinha 212 milhões, 203, 767. Só que o reloginho está lá, a cada 20 segundos aumenta a população. Aí tem uma barrinha, a cada 20 segundos ele bota mais uma pessoa. Então, isso foi meio-dia, são 2h30. Eu não vou saber fazer a conta agora, mas sei lá, 3 por minuto, 180 por hora. Deve ter mais uns 500, 600 pessoas aqui. Né? Mas essa é a população que a gente tem hoje no Brasil. O Brasil deu um pulo muito grande em número de habitantes, né, na população, nas últimas décadas, na verdade, desde o meio do século passado. Né? Então, quando no fim do século XIX fez o primeiro censo, de lá para cá a população cresceu quase 20 vezes. Isso é muito rápido. Então, o Brasil está fazendo a transição, que é o envelhecimento da população, esse padrão todo que eu falei para vocês, que a gente vai ver alguns gráficos, num período muito mais curto que a Europa fez, por exemplo. Né? Então, isso, por um lado, é bom, por outro, é ruim. Então, a gente vai ver os lados positivos e negativos. E a aceleração grande foi na década de 50, do século passado, é importante. Aí tem alguns gráficos que mostram, né, alguns indicadores, e aí isso aqui são dos 3 últimos censos, né? Então, o azulzinho é 91, o laranja é 2000, depois 2010. Então, cada um desses gráficos, dessas barras, é um censo. Olha só, em todas as regiões aumentou a urbanização. Né? Comparando, você vê, em 20 anos, né? Então, o percentual de urbanização aumentou em todas as regiões. O que vem acontecendo? Isso aqui não é só dado até hoje, mas é projeção para frente, até 2100 quase, né? 2025, pelas Nações Unidas. O azul é natalidade e o vermelho é mortalidade. As barras verticais são o tamanho da população. Né? Aí é uma coisa meio óbvia, né? Quando a mortalidade fica igual, quando a natalidade fica igual à mortalidade, o país para de crescer, né? O crescimento vegetativo, que é o que chama, né? Que é a subtração de quem nasce contra quem morre, né? Então, enquanto a natalidade é maior que a mortalidade, quer dizer, até 2040, mais ou menos, né? Quase 2040, quando as linhas azuis e vermelhas se cruzam, você vê que a população brasileira está crescendo, né? Está subindo, as barrinhas laranja aqui, laranja não, esse salmão aqui, estão subindo. Quando as linhas se cruzam, quer dizer que você está empatando. Para cada óbito tem um nascimento, então a população não cresce mais. E desse ponto para frente, isso é uma projeção, claro. Desse ponto para frente, passa a morrer mais gente do que nasce. E aí a população vai começar a encolher e a gente vai entrar naquela situação, né, de uma pirâmide etária que não tem mais um formato, né, triangular, que ela é quase um quadrado, assim, um barril, como eu falei, eu vou mostrar agora, e a gente vai ter que ter uma iniciativa para repor, né, essa população. Os países que envelheceram, como eu falei, já começaram a voltar para trás, né, como a China, né, que tinha aquela política do filho único, que agora começou a flexibilizar também. O Japão tinha essa política também. Né? Então, eles já começaram a flexibilizar porque envelheceu e estão deixando que os casais tenham mais de um filho. Né? Isso é mortalidade proporcional no Brasil nos últimos 80 anos, na verdade 70, né? Porque a última década não está aqui. Mas é para vocês verem o que vai acontecendo quando você vai mudando a sociedade. Aqui são causas de óbito. Né? Então, lembra que mortalidade proporcional não te dá risco de morrer por certa causa. Te dá a fração de contribuição daquele grupo de causas no total dos óbitos no país naquele ano. Então, cada faixa vertical aqui em cada ano, você vai ver qual é o tamanho da contribuição da infecção parasitária, do laranjinha, que é a neoplasia, da causa externa, né, do circulatório, que é o amarelo mais claro, e do resto, que é o cinza. E aí você vê que diminui muito a contribuição das doenças infecciosas e parasitárias, que são doenças da pobreza, né, numa fase pré-transição, pré-desenvolvimento, né, mais acelerado da sociedade. E aí, conforme essa contribuição das infecciosas parasitárias, que hoje em dia a maioria delas é imunoprevenível, e quando você tem uma vacina, né, e você desenvolve a sociedade, você tem boas coberturas vacinais, então essas infecciosas parasitárias, elas começam a diminuir bastante de incidência e de contribuição para a fração de mortalidade proporcional. E começa a ganhar força
as neoplasias, as causas externas e o circulatório principalmente, que são as doenças crônicas, que são as doenças típicas do desenvolvimento. Né? Como vai ter muita pirâmide, essa aqui é só para vocês verem o seguinte, compara os 3 anos. As 3 cores são os 3 censos, tá? De 91, 2000 e 2010. Olha como, conforme o tempo vai passando, a base vai alargando. Olha só, o azulzinho é 91, né? Aí 10 anos depois a base está mais estreita e em 2010 a base mais estreita ainda. E o contrário acontece no meio da pirâmide, né? Ela era mais estreita no meio e ela começa a alargar. O que é esse alargamento no meio? É uma faixa maior de gente, né, nas faixas etárias mais avançadas. Então você começa a engordar do meio da pirâmide para cima e você estreita a base. Isso é o típico que acontece quando você tem uma transição demográfica. Né? Aí tem os números abaixo aqui. Isso é por região, é a mesma coisa. A esperança de vida na nossa aumentou bastante, que é um dos fatores, né, que eu já citei lá atrás, que são um dos fatores determinantes dessa transição demográfica. Aqui é a mesma coisa, agora mais bonitinho, separado por homem e mulher. Mulher sempre vive mais que homem, não é justo, mas o que a gente vai fazer? E aqui tem 8 pirâmides. Tem 4 nesse, 4 no próximo slide. Esses 4 são censos que aconteceram, os outros 4 são projeções. Então, olha claramente como, começando da esquerda em cima, indo, né, em sentido da direita para a esquerda, depois passa para baixo, 2000, 2010. Em 70, era o que eu estava falando antes, base larga, topo estreito. Aí, em 80, você vê que começa a mudar um pouquinho o formato, 2000, você já tem um engordamento do meio da pirâmide, a base já estreitou bastante, e o último censo é esse que está embaixo à direita. Você vê que o padrão mudou bastante. E qual é a projeção para frente? Olha como não é boa. O Brasil vai envelhecer. Isso aqui está de acordo com aquelas projeções que vocês viram, né, da natalidade, da mortalidade, cruzando em 2040 e acarretando um crescimento vegetativo negativo da população a partir daquela data. E aí, olha como os idosos acima de 80 anos têm uma contribuição gigantesca. Né? Por que a barra é desse tamanho? Porque é 80 e não está só de 5 em 5 anos, é 80 até 120. Então, por isso que a barra fica desse jeito. Né? Mas vocês veem claramente que o padrão vai mudando. Né? E esse padrão mudando acarreta para a gente a mudança no adoecimento e na morte, que é o que nos interessa do ponto de vista da saúde em si. A natalidade diminui, já falei sobre isso também, a fecundidade diminui, só que ela é diferente por região, isso já falei algumas vezes também, principalmente na parte de indicadores, né? Vocês lembram? Os indicadores nacionais, eles sempre mascaram diferenças regionais. Então, qualquer indicador que fala a mortalidade infantil no Brasil é de tanto, a fecundidade do Brasil, está aqui a fecundidade brasileira, né? Está meio desfocado, né? Mas no PDF que vocês têm no Aprender, vocês conseguem ver melhor, se não estiver vendo agora direito. Mas olha só, vamos ver 2010. Não, peraí. Nem eu estou conseguindo ler direito, gente. Mas vamos supor aqui a primeira linha, que é 2,29 Brasil. Olha a heterogeneidade. Tem lugar que é 2,0, lugar que é 3,03. Assim, a fecundidade no norte, acima de 3, né, em 2000. E a média nacional 2,2. Quer dizer, o Brasil ele não representa, ele não é um país homogêneo. Então tem que manter isso em mente quando a gente olhar qualquer dado nacional. Isso aqui está mais claro para ver, né? Mas aqui é uma comparação assim, ao longo de um período muito longo. Assim, em 1940, né, a fecundidade por região e no Brasil, olha só, o Brasil era 6 mulheres mais ou menos, né? 6 mulheres. 6 filhos por mulher, né? Na vida fértil dela. Né? E hoje é 1,9. Hoje não, em 2010 era 1,9 no ano do censo. Né? E aí com diferenças regionais importantes, né? Como eu falei, é 1,9 no Brasil, mas olha o vermelho aqui, né? 1,9, Centro-Oeste, 1,92, 1,78, 1,7, 2,6, 2,47. Então, é muito heterogêneo, né? Que é uma coisa que a gente tem que sempre manter em mente. A mortalidade infantil caiu ao longo do tempo, também, né? Já falei sobre isso. Outra mortalidade infantil, não vou parar aqui. Isso aqui é outro modo de olhar o envelhecimento populacional, né? Por projeção, a gente está do meio para a direita aqui, né? 2020, né? Quase aqui na ponta direita. Mas vocês veem como aumentou a contribuição, né? Do laranja, que é o 60 a 79, e vai continuar aumentando. Então, no envelhecimento populacional, que vai trazer todos os problemas de saúde que eu falei antes, que eu vou ilustrar daqui a pouquinho, com mais um ou dois gráficos, né? E essa contribuição dos idosos, ela vai ser muito importante. E olha como assim, pode não parecer muito no gráfico, mas 80 e mais, quando chegar daqui a uns 20 anos, vai ser um número que não vai ser desprezível.
Então, esse pessoal, com aumento da expectativa de vida, aumento da tecnologia, né, de assistência à saúde e o acesso das pessoas a essas tecnologias, a gente vai ter consequências importantes em termos da carga, né, de pessoas com doença crônica que o sistema de saúde vai ter que dar conta, além do aspecto econômico de você manter essas pessoas, né, com apoio financeiro da aposentadoria. Né? Isso é a mesma coisa quanto o formato. Então, eu já falei que no Brasil esse processo foi muito mais rápido, né, do que em países europeus. Alguns números estão aí para ilustrar o que a gente já falou. E é importante que está em vermelho embaixo, que eu acabei de dizer. O Brasil é muito diferente por região, dentro de cada cidade. Então, os contrastes são vistos tanto em nível macro quanto em nível micro. Né? Isso é importante sempre pensar. Professor, Oi. numa outra disciplina que eu faço, a gente discutiu faz um tempo já essa questão de transição demográfica e epidemiológica, né? E Uhum. aí o professor ele sempre bate na tecla da PEC 95, né, que congela o teto de gastos da saúde, educação, segurança, né? E Uhum. aí o professor estava falando que o impacto da PEC já tem mostrado seus resultados. Inclusive, ele até citou que a mortalidade infantil voltou a aumentar em algumas regiões do Brasil. Ele falou alguns outros dados lá, mas eu não lembro. Eu não sei se você sabe dizer alguma coisa sobre. Ó, eu não sei, se a PEC 95, você pode dizer que diretamente ela é claro, uma bomba, obviamente, né? Não, isso é um absurdo. Então, acho que ninguém, assim, em sã consciência, seria agora a favor disso, né? A gente é a favor, claro, né, de responsabilidade fiscal, né, para os gestores e para o governo nos três níveis. Mas não é, né, congelando o gasto em saúde, né, que você vai resolver isso. Né? Tem várias outras fontes de recurso, né, que beneficiam, que poderiam ser cortados ou contingenciados, né, sem comprometer a saúde, educação, etc., que são prioridades para todo político em época de campanha, e que depois, né, você volta a facilitar a vida dos bancos e perdoar a dívida de grandes empresas e assim por diante. Então, vai ser uma discussão ou outra, logicamente, mas eu queria dizer o seguinte: eu não acho que dá para acreditar diretamente a PEC 95 e essa piora dos indicadores. Ela pode estar contribuindo porque o sistema de saúde pode estar recebendo menos financiamento? Sim, pode. Mas eu acho que é mais importante do que a PEC, ou na verdade, não é mais importante. Em conjunto com a PEC, a crise que o Brasil começou a viver em 2014, né, e que começou, assim, foi pré-impeachment da Dilma, né, aí e já entrou pelo governo do Temer, né, foi 14, 15 por aí, né, começo de 15. 2015 para cá, o Brasil tem uma queda muito grande, né, no PIB, né, no Produto Interno Bruto. A economia teve um baque violento, né, por conta, né, de tudo que aconteceu em 2014, pré-eleição, né, da Dilma e depois do impeachment também. E quando o Brasil começou a tentar recuperar economicamente, sair da crise, veio a pandemia. Então, quando o Brasil ameaçou recuperar, começar a recuperar, com medidas que você pode questionar também, claro, né, cada um com a sua posição, mas medidas que você pode questionar, veio a pandemia e baixou de novo. Então, o Brasil está há uns 4 anos, pelo menos, né, com dificuldade de decolar. Primeiro, tomou um baque forte, eu posso estar errando o número, acho que foram entre 15 e 20 trimestres seguidos, né, de aumento da desigualdade entre os mais pobres e mais ricos. Então, onde o PIB não conseguia recuperar e as desigualdades aumentaram, que é o que está escrito aqui. Ó. Desigualdades e iniquidades sociais são importantes para determinar esse padrão, que é por isso que se deve ter lembrado. Né? Então, eu acho que a PEC, sim, mas junto com a PEC, a crise. Não tem como dissociar, né, o que está acontecendo, né, o que estava acontecendo no Brasil, que ameaçou recuperar, e aí veio o Covid em cima, né, de uma PEC que realmente não deveria cortar gastos de saúde e educação, principalmente da saúde, né, claro. Por 20 anos, né? Então, é uma coisa realmente que é ruim. Agora, olha só mais uma coisa, antes de continuar. Se fosse só mortalidade infantil, não teria tanto problema. Porque se você tem um aumento da mortalidade infantil, que claro, é uma tragédia, mas por que aumenta a infantil? Eu falei isso também, acho que quando a gente falou dos indicadores. Por que esse é um indicador importante? Porque essa faixa etária de 0 a 1 ano, ele é a primeira faixa etária, é a mais sensível a qualquer mudança que aconteça, para melhor ou para pior.
Então, é como se fosse um marcador. É como se fosse o canário na mina de carvão. Né? Sabe a história do o pessoal bota o canário, porque quando começa a faltar oxigênio, o canário morre e você não percebe, o ser humano não percebeu ainda que o nível de dióxido de carbono está aumentando. Gente, me escutam? Voltei, eu acho. Sim, 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 professor. Sim. Começou a chover pra caramba aqui, aí a internet caiu e voltou. Aí estava tentando reconectar. Coisas que acontecem na pandemia. Vamos lá, deixa eu acabar aqui a minha fala. Poxa, eu estava falando da PEC 95, não sei quando que cortou, mas em resumo eu estava dizendo que a crise, para mim, junto com a PEC, é tão importante quanto, e essa é a resposta que eu estava dando à pergunta. Tá? Tá, então olha só, o importante disso que está na tela agora para vocês estão vendo a minha tela, né? Grande. Estamos. Ok, beleza. Eu só quero chamar a atenção para o último ponto aqui, né? Polarização epidemiológica é um conceito que está super alinhado com tudo que eu venho falando N vezes sobre, né, o Brasil ser um país desigual, o Brasil ser um país de contraste. Então, a polarização epidemiológica, quando você tem situações contrastantes, como está escrito aqui, nas diferentes regiões do país. Né? Acho que esse é o conceito mais pertinente, assim, nesse momento, vocês podem levar. Isso, eu vou só citar uma coisa. Lembra que eu falei que a transição pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, né? O Brasil ele está passando mais rápido do que os países europeus, mas ele ainda está ele tá no curso da transição, né? Ele está no meio da transição. Então, o que quer dizer que ele está no meio da transição? O país está envelhecendo, então ele está mudando o perfil, né, de adoecimento e morte. As doenças crônicas não transmissíveis estão passando a ganhar mais peso, um peso que não tinham. Só que o Brasil não se livrou ainda, né, das doenças pré-transição. Então, o Brasil acaba tendo os dois padrões presentes. Tanto um padrão pré-transição, onde as doenças infecciosas
né, parasitárias, imunopreveníveis têm importância, mas as crônicas não transmissíveis já têm importância também, que não pode ser desprezada. E para somar, né, ainda tem um terceiro ponto, que com essa urbanização, com a conformação das cidades, como ela acontece de forma desordenada, né, o que eu falei da violência, etc., as causas externas, né, elas passam a ser um terceiro pilar, né, importante no panorama epidemiológico do país. Então, o Brasil tem, nesse nosso processo de transição, o que se chama de tripla carga de doença, que é quando você ainda tem as infecciosas e parasitárias, você já tem bastante doença crônica, porque você já tem uma expectativa de vida aumentada, etc., etc., e você, além disso, pelos fatores que determinaram, né, você envelhecer e você desenvolver, você tem muita violência. E aí você tem essa chamada tripla carga. Então, infecciosa de um lado, crônica do outro, e causa externa como um terceiro elemento importante. Tá? E isso é o ruim, né, que a gente tem. A única coisa boa é o que está na tela agora de vocês, né? É o chamado bônus demográfico, né? Isso é simples de entender, né? Olha que o roxo são os idosos, né? Para a gente. Os jovens é o verdinho, né? E o que seria taxa de dependência, né, é o que está em vermelho. O que é taxa de dependência? Considerando as pessoas que trabalham, que estão em idade economicamente ativa, quantas pessoas dependem delas? Quanto menor for esse número, melhor. Ou seja, se você tem uma população economicamente ativa, que é o meio da pirâmide etária, certo? Um número suficientemente grande, e você tem um número relativamente pequeno de criança de 0 a 15 anos e de idoso, você tem bastante gente trabalhando e os dependentes são os que não trabalham, nas duas pontas. Os jovens, né, os que não podem trabalhar, que só pode ser aprendiz a partir de 14 anos, né, ou 16, aprendiz pode ser, acho que 16, né? Mas, enfim, os jovens, né, criança e adolescente, não pode trabalhar, não deve trabalhar, tem que estar na escola, claro, e os idosos que já se aposentaram. Então, esses dois grupos são sustentados, entre aspas, são dependentes da população que trabalha. Quando você olha esse meio onde tem essa janela laranja, quando você já não tem... o jovem é o de cima, né? Você começa a diminuir o número de jovens. Você já não tem tanto jovem, né? Já está diminuindo, né? Você já não tem tanto jovem e ainda não tem tanto idoso, porque o roxo subiu, mas não está no número muito alto ainda, né? Você tem uma diminuição nas duas pontas das faixas etárias e você tem um número ótimo, uma razão ótima do número de pessoas que trabalham para os dependentes, que são jovens e idosos. Então, essa janela de oportunidade é para crescimento do país. E o Brasil, infelizmente, pelas circunstâncias todas que vocês conhecem, não está podendo aproveitar o que se chama de bônus demográfico, que é uma chance de crescer pela relação, pela razão, né, entre a população que trabalha e os dependentes. Né? E a razão de dependência ela vai ser igual tanto no comecinho da transição quanto lá para o final. Qual é a diferença? O grupo dependente, pré-transição, são as crianças, são jovens. Depois de passar da transição, vão ser, em maior parte, os idosos. Né? Só muda quem você tem que sustentar por estar produzindo, né, na idade economicamente ativa. Né? Mas quando esse número está reduzido como no meio, eu vou dizer a frase que melhor descreve isso: você já não tem tanto jovem, ainda não tem tanto idoso. Aí você devia aproveitar. Infelizmente, a gente está perdendo essa chance. Isso é a mesma coisa. E para terminar, eu queria falar só um instantinho da transição nutricional, que tem a ver com a notícia que eu mandei para vocês hoje sobre prevalência de obesidade no Brasil, que é um número assustador. Então, a transição nutricional é quando você muda a distribuição dos problemas nutricionais, né? Então, você deixa de ter desnutrição e passa a ter má nutrição. A má nutrição não é desnutrição, né? É você comer mal, é você comer aquela caloria barata, aquela caloria vazia, né? Então, o exemplo claro que você pode imaginar isso é nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos é o contrário do Brasil em termos de centro da cidade e periferia, né? Nos Estados Unidos, o centro, o meio da cidade é onde a população mais pobre mora e o subúrbio é aquele subúrbio de filme americano, né? É aquela coisa das casinhas tudo igualzinha, com entradinha para carro, né? Jardinzinho, gramadinho, tal, aquela coisa. Então, que é onde o pessoal rico mora. Então, qual é a diferença, né, nos Estados Unidos
entre IMC, né, índice de massa corporal, né, relação peso-altura, né, lembra? Dessas áreas mais pobres nos Estados Unidos, entre o meio das cidades e as periferias dos subúrbios que são mais ricos. O IMC é muito mais alto no meio da cidade. Então, como é que a pessoa engorda se não tem dinheiro para comprar comida, se a renda... Gente, hoje está difícil, né? Aí caiu um raio agora aqui, caiu de novo a internet, voltou. Olha só, como está difícil, e eu estava no último slide, eu não vou compartilhar a tela de novo não, tá? Deixa eu só ver se tem alguma coisa no chat aqui. Travou. Então, pessoal, não é que está travando não, é como eu falei, é que primeiro piscou a luz aqui, aí a internet cai e depois volta. E agora foi um super raio, que iluminou tudo aqui, aí a luz caiu e voltou de novo, tá? Então, olha só, estava só falando da pressão nutricional, a questão da obesidade, que é um problema de saúde pública sério e a gente não pode negligenciar, né? Esse último slide está no Aprender, está no arquivo que eu botei lá, então vocês podem, né, dar uma olhada nesse último slide, que fala de excesso de sobrepeso, excesso de peso, etc., que tem tudo a ver com esses hábitos alimentares diferentes, né, o sedentarismo, enfim, né, tudo que leva você a piorar teus hábitos, a tua qualidade de vida, e no caso, a qualidade da tua alimentação. O exemplo que eu estava dando da nutrição era o IMC dos pobres americanos, que é maior, porque a caloria barata, né, é carboidrato, é macarrão, é hambúrguer, tal, que é o que o pessoal consegue comprar, então acaba engordando, né, e fica com a saúde comprometida em relação às pessoas com maior condição econômica. Então, esse era o fim, na verdade, da discussão, né? Que, infelizmente, eu tive 2 cortes aí bem no finalzinho. Então, isso que eu queria falar para vocês das transições, tá? Tanto demográfica quanto epidemiológica. Pelo jeito, vocês já tiveram alguma exposição a isso antes, né? Porque pela pergunta, né, que vocês fizeram sobre a PEC, né? Eu espero que tenha complementado de alguma forma, né? E vocês, então, se tiver alguma pergunta, a gente pode, né, discutir agora, ou alguma coisa logística né, das tarefas, enfim. Não, então complementou, né? Tá certo. Renato, foi você que fez a pergunta, então, né? Acho que sim, né? Isso. O que eu ia falar também é que durante essa pandemia aí, a OBS